Olá, meus queridos amigos, irmãos em Cristo. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje, utilizando dessa ferramenta que nos possibilita continuar conversando ou mesmo visualizando os nossos amigos e matando um pouco das saudades, não é? Que neste momento aí aperta um pouco os nossos corações. Mais que isso, usar dessa ferramenta para continuar divulgando o Evangelho, usar dessa ferramenta para continuar levando a mensagem do Cristo para consolo dos corações, para que possamos ser reconfortados pelas mensagens do Cristo. Eu me sinto extremamente grata aos amigos que são especialistas, né, em tecnologia, que se uniram e fizeram assim, grandes projetos, que se uniram e disseram, não, o trabalho não vai parar, né? Existem aí várias possibilidades de continuar, não na sua totalidade, mas de continuar assim, divulgando, fazendo, acalentando. E aí houve uma união tão grande, né, das pessoas que se uniram e em cada casa hoje há uma pequena igreja. Não é? Em cada casa hoje as pessoas se unem com a sua família e vivem o Evangelho de uma forma mais intensa, inclusive. Eu vejo as casas se unindo, eu vejo as casas se procurando, eu vejo as pessoas se mobilizando, é algo fantástico. Eu fico imaginando que a base dessas pessoas, que a base que foi dada a essas pessoas dentro da nossa casa espírita foi uma base muito sólida, né? Muito, é uma base fantástica porque eles não deixaram que parasse simplesmente, não, as casas não podem abrir as suas portas e vai ficar por isso mesmo, não, não vai não. Vamos continuar trabalhando. E a paciência de todos eles, né, em nos ajudar quando nós não somos muito tecnológicos, que é o meu caso, mas mesmo de longe, não, olha, você vai por esse caminho, você aperta esse botão, você faz dessa forma, e as coisas estão acontecendo de uma maneira assim que eu fico encantada. Como as sementes que foram plantadas nessas pessoas, ela está hoje dando frutos fantásticos, em meio a tempos de dificuldade, mas achando uma forma de continuar servindo ao Cristo. Tem uma frase que eu não sei se ela é atribuída ao Haroldo Dutra Dias, mas foi ele quem eu ouvi dizendo, que falava, que ele disse assim, que nós floresçamos aonde nós formos plantados. E agora nós fomos plantados aqui em casa, na sua casa, nas nossas casas. E que nós possamos então florescer. E que nós possamos enviar através desta tecnologia o perfume das boas vibrações, que esse florescer possa então embelezar o universo, embelezar as nossas vidas em momentos um pouco mais aflitivos, talvez, mas com toda a certeza de estarmos juntos, passando e superando tudo isso. E o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo hoje vem nos dizer que são bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Especificamente, nós vamos falar hoje, refletirmos hoje sobre os itens 5 e 7 desse capítulo, que diz o seguinte: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Está em Mateus capítulo 5, nos versículos 27 e 28. Jesus é fantástico, né? Eu sou apaixonada por ele. Ele já faz aquela ligação, né, com o primeiro capítulo do Evangelho, que diz assim, que ele não veio destruir a lei, não é? Não, eu só vim complementá-la, eu só vim dar continuidade. Então, vamos lá, vamos fazer, né, essa referência às leis de Moisés, ao Antigo Testamento, mais precisamente aos 10 mandamentos, não cometer adultério. Então, mas eu vou um pouco mais além.
Então Jesus diz que não é somente adultério, né? Quando há uma infidelidade conjugal, mas sim quando até em pensamento existe a cobiça, existe o desejo, então o adultério já aconteceu no seu coração. Palavras de Jesus. Refletindo sobre essa passagem do Evangelho, eu imagino quantas vezes nós já lemos, quantas vezes nós já passamos, quantas vezes nós já lemos a palavra adultério e nos remeteu então a exatamente isso que Jesus está falando, dessa infidelidade conjugal. E porque a gente ficou preso à origem da palavra. Mas hoje eu gostaria de só nos lembrar do convite que a doutrina espírita faz para que nós tenhamos sempre uma fé raciocinada. A doutrina ela nos convida a estudar, a doutrina ela nos convida a nos aprofundarmos na questão, nos aprofundarmos no conhecimento, a buscar conhecimento, não é? Portanto, vamos buscar então no dicionário o conceito da palavra adultério. Então, existem duas definições no dicionário. Uma delas, a primeira, é violação. Então, o que quer dizer lá no dicionário a palavra adultério? Violação da fidelidade conjugal, que é o que todos nós nos remetemos quando lemos a passagem do Evangelho. 2. Falsificação, adulteração. É a segunda definição. Então vamos lá. O que seria uma falsificação? O que seria uma adulteração? Vamos pensar em uma violação. Quantas vezes nós ouvimos falar de produtos alimentícios que foram adulterados, falsificados? Teve grandes repercussões com leite, né? Que o leite ia ter sido colocado água, havia sido colocado algumas coisas, ou a gasolina, né? Que foi adulterada, quantas a gente já ouviu falar disso? Que aí o dono do estabelecimento, enfim, conforme a sua conveniência, adultera um produto que está íntegro, né? Um produto que é de uma qualidade melhor e faz aí com que ela fique então adulterada, que ela sofra aí uma violação. Na sequência desse capítulo, mais precisamente no item 6, o Kardec ele narra essa passagem, uma outra passagem do Evangelho, onde ele nos esclarece, na verdade ele embasa que Jesus ele usava muito, e usou em mais vezes, né, esse termo de adultério, e muitas vezes para designar o mal, para designar o pecado e os maus pensamentos. Em Marcos capítulo 8, versículo 38, ele diz assim, ó: porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos, dos anjos, na glória de Deus Pai. Falando aí então que a pessoa adúltera não é somente aquela da infidelidade conjugal. Ele amplia esse conceito de adultério para todo tipo de mal. A gente percebe que nós estamos todos juntos, não é? Que todo, é uma forma uniforme de dizer que todos nós somos adúlteros, que todos nós somos pecadores. Claro que algumas pessoas estão um pouco mais adiantadas neste caminho da sua evolução, algumas um pouco mais atrasadinhas, mas que todos nós estamos aí numa mesma situação, no sentido de ainda ter muita coisa a purificar, ter muita coisa a melhorar, né, nesse processo de evolução. Então, nós estamos traindo. A gente poderia perguntar, mas a gente está como pecador, como adulto, né? A gente está traindo exatamente quem? A gente está traindo exatamente o quê? E aí a gente está então traindo as leis de Deus.
E aí vocês podem me falar assim, ah, Sônia, mas olha, eu não tenho tempo de ler o Livro dos Espíritos, eu nunca li lá o terceiro livro do Livro dos Espíritos, eu não conheço nada. E aí eu não consigo ainda ter tempo para fazer tudo isso. Então eu digo para vocês que também no Livro dos Espíritos existe uma questão que o nosso querido Kardec pergunta a Espírito de Verdade, mais precisamente a questão 621, que diz assim: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na nossa consciência. Mas aí Kardec não ficou muito convencido, assim, ele ficou um pouco ainda, tinha alguma coisa mais a ser esclarecida. Então ele continua, e aí ele fala assim: bom, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de lhe ser revelada? Resposta: é que o homem esqueceu, a desprezou. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Está aí a nossa resposta. Quantas vezes nós traímos, quantas vezes nós adulteramos a lei de Deus de acordo e não querendo ser assim muito má, querendo nos colocar um certo medo ou mesmo uma consciência pesada, vamos dizer assim. Quantas vezes nós traímos a lei de Deus a nosso favor, conforme aí a nossa conveniência. Quantas vezes a gente burla as coisas, não é? E acha sempre uma desculpa para nos justificar. E aí acaba então traindo mesmo, adulterando aquilo que há de mais sagrado, de mais perfeito. Quando nós trilhamos, vamos dizer assim, por caminhos que nós sabemos que não é o correto, que não vai nos levar principalmente para mais perto do Mestre, nós sabemos que estamos fazendo alguma coisa errada. Por mais que a gente saiba, né, nós temos sempre aí a nossa liberdade de escolha, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas alguma coisa na nossa cabeça fala, você sabe que está errado, não é? Você sabe que não deveria, mas tudo bem. Então é aquela ligação que nós já temos com o Pai, através dessa fagulha divina aí, através da nossa consciência, que nos diz que a gente vai se dar mão, e depois a gente vai ter que voltar, e depois a gente vai ter que fazer o caminho de volta. Isso é muito claro para nós. Às vezes o nosso coração fica apertado, né? Machucado, dolorido, porque a gente sabe que está fazendo alguma coisa que está magoando, né, o Pai maior. Esse capítulo, ele tem infinitas reflexões, né? Muita coisa a ser dita. E nós precisaríamos ficar aqui, assim, uma encarnação inteira e vai saber quantas outras para conseguir entendê-lo, para conseguir fazer todas as reflexões e aprofundar ao máximo em nossos corações. Mas, hoje, diante das dificuldades pela qual nós estamos passando, por tudo isso que está acontecendo, por todas essas provações, eu gostaria de fazer a seguinte reflexão: que pensamentos estão predominantes em nós diante do quadro atual do planeta? Então vamos lá a um exemplo prático e corriqueiro nos dias atuais. É para ficar em casa. Mas aí tem gente na rua, tem gente no supermercado, tem gente nas padarias, tem gente nas farmácias, tem gente nos postos de saúde, tem visita na casa do vizinho. Muito bem. Quando eu digo sobre as reflexões, porque o que é que vem em nosso pensamento? O que nós sentimos quando nós vemos essas cenas? Onde está a tolerância? É ela quem vem em nossa mente? Onde está a paciência? Onde está o se colocar no lugar do outro? Onde está, através das redes sociais, o disseminar o bem, o consolo, a palavra amiga? Eu não estou dizendo o compactuar com o erro, eu não estou dizendo o compactuar com algo que pode prejudicar uma sociedade.
O que eu estou dizendo é que nós podemos, ao invés de julgar, ao invés de disseminar nas redes sociais palavras que ferem, palavras que simplesmente inflam esse sentimento de revolta, de medo, contrário à lei de Deus. Qualquer coisa que nós façamos nesse sentido é exatamente aquilo que ele falou de adulterar. Mas o que a gente pode fazer é orientar. O que nós podemos fazer é esclarecer. O que nós podemos fazer é nos colocar no lugar do outro e tentar pensar por que ele está fora, por que ele está agindo de uma determinada forma. Isso a gente pode fazer. Sem julgamentos, sem pré-julgamentos. O que nós podemos fazer é colocar nas redes sociais palavras que confortem, palavras que esclareçam, palavras que levem ajuda, palavras que disseminem, olha, tá tudo bem. Vai tudo dar certo. Cadê a nossa confiança? Então, o que acontece é que nós vemos que as pessoas revidam, que as pessoas elas acabam propagando tudo aquilo que está dilacerando os corações, que está fazendo com que cada vez mais as pessoas fiquem com medo. Esse é o papel do cristão? É isso que está gravado na nossa consciência? É isso que nós temos, é isso que nós temos para oferecer quanto filhos de Deus a uma humanidade que neste momento passa por dificuldades? O que eu gostaria neste momento é que nós pudéssemos utilizar esse tempo que nós temos para estar em casa, que nós estamos mais a sós conosco mesmo, e essa é uma outra reflexão que nós devemos fazer, que é as pessoas às vezes estarem incomodadas por estar em casa porque não têm o hábito de estar com elas mesmas. Porque, por incrível que pareça, nós não nos conhecemos. Então é por isso que eu gostaria que nós fizéssemos essa reflexão. O que está aflorando em nós nestes dias? É o bem ou é o mal? É a compreensão? É a confiança? Ou são dúvidas? Ou são incertezas? Quem somos nós? Quais são os nossos pensamentos predominantes? Se nós conseguimos fazer essas reflexões, se nós conseguimos parar conosco mesmo e saber o que é que nós desejamos para a humanidade neste momento, o que nos deixa feliz agora, ou então o que nos irrita, ou então o que nós estamos pondo para fora, que realmente ainda está enraizado em nós, que ainda tem que realmente consertar aqui dentro. Aí nós vamos conseguir entender como é que a gente trai a lei de Deus, ou então como a gente exemplifica a lei de Deus através dos nossos pensamentos, atitudes, palavras e o que a gente joga para esse universo. Nós estamos nos preparando para sair de nossas casas daqui a pouco, quando tudo isso terminar, transformados pelo pensamento, pelas ações e por tudo aquilo que nós deixamos florescer em nós de melhor. Então, quando a gente parar e aí nós conseguimos perceber que no nosso coração, que na nossa mente, que nas nossas atitudes, que nas nossas palavras só há o bem, só desejamos o bem, só construímos através dos pensamentos, ações e atitudes o bem, então nós vamos merecer a promessa do Cristo, de sermos bem-aventurados porque somos puros de coração. Que Jesus abençoe a todos nós.